com mais de 150 mil casos novos por dia há uma semana. No início de dezembro, devem morrer mais de 2.000 pessoas por dia da doença do coronavírus de 2019 nos Estados Unidos. Até a posse do presidente eleito Joe Biden, em 20 de janeiro, pode haver mais 100 mil mortes. O país soma até agora 11.342.000 casos confirmados e mais de 248 mil mortes. 22% dos mais de 1.000 hospitais dos Estados Unidos alertam que não têm médicos e enfermeiros suficientes para enfrentar a Covid-19. Enquanto isso, o presidente Donald Trump se nega a reconhecer a derrota e a facilitar a transição para que o próximo governo tome as medidas necessárias para conter a pandemia. Nas raias da insanidade, o principal assessor médico de Trump, radiologista Scott Atlas, que não entende nada de epidemias, mandou a população do estado de Michigan se rebelar contra as medidas de confinamento decretadas pela governadora Gretchen Whitmer, que foi alvo de uma tentativa de sequestro de uma milícia de extrema-direita que pretendia julgá-la sumariamente e provavelmente executá-la. No Brasil foram registradas mais 676 mortes e 32.200 casos novos em 24 horas. O total de mortes pela Covid-19 subiu para 166.743 e o total de casos confirmados no país passou de 5.909.000. A média diária de mortes nos últimos 7 dias subiu para 557, um aumento de 45% em 2 semanas, o que indica uma tendência de alta. A média diária de casos dos últimos 7 dias cresceu 71% em 2 semanas. A taxa de transmissão calculada pelo Imperial College de Londres passou de 0,9 para 1,1. Isto significa que 100 doentes infectados contaminam 110 pessoas, ou seja, a doença está fora de controle, se expandindo, o que acende um alerta vermelho para o risco de uma segunda onda no Brasil. No mundo inteiro, são mais de 55.600.000 casos, com 1.338.000 mortes, quase 39 milhões de pacientes curados, mais de 15 milhões com doenças, com casos suaves, relativamente suaves, e 100.000 em estado grave. Diante de uma terceira onda de contaminação na capital Nova Delhi, a Índia vai aumentar o número de leitos de unidades de terapia intensiva e dobrar a capacidade de testagem e rastrear quem teve contato com o vírus. O número de casos novos caiu no interior do país, mas voltou a subir na capital indiana. Com o inverno, as pessoas estão ficando mais tempo em lugares fechados e o Diwali, o Festival das Luzes do Hinduísmo, vai provocar aglomeração de pessoas. O Centro Nacional de Controle de Doenças da Índia alertou que a capital pode ter 1.000 contágios por dia. A Índia é o segundo país com maior número de casos confirmados, mais de 8.900.000. Havia uma expectativa de que ultrapassasse os Estados Unidos, que voltaram a ser o centro da pandemia, com alta de 82% nos casos novos em 2 semanas. Na Europa, o reconfinamento está reduzindo o contágio. A epidemia começou a decrescer, afirmou o ministro da Saúde da França, Olivier Véran, com uma ressalva. Isto não quer dizer que vencemos o vírus ou que a epidemia vá terminar. É preciso dizer que estamos hoje numa fase de circulação ativa importante do vírus, mas estamos a caminho de retomar o controle sobre a dinâmica da pandemia. Vai melhorar, seus esforços estão sendo recompensados, mas não se deve parar, concluiu o ministro da Saúde da França. A situação é crítica nos lares para idosos, onde houve cerca de 30% das 45.000 mortes registradas na França durante a pandemia. Por causa da pandemia, na Espanha, o Ministério da Saúde notificou mais 435 mortes num dia, um recorde para a segunda onda. A governadora regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pediu ao governo espanhol e à Comissão Europeia que autorizem a realização de testes grátis em farmácia em toda a União Europeia. A meta é testar toda a população madrilenha antes do Natal. Os governos de extrema-direita da Hungria e da Polônia
Os últimos aliados internacionais do presidente Jair Bolsonaro estão vetando a ajuda de emergência da União Europeia e a aprovação do orçamento do bloco para 2021 a 2027, porque a Comissão Europeia condicionou a liberação do dinheiro ao respeito às regras da democracia, como a liberdade de expressão e a independência do Poder Judiciário. A companhia farmacêutica americana Pfizer anunciou que sua vacina, desenvolvida em conjunto com a empresa alemã de biotecnologia BioNTech, passou nos testes de segurança e vai pedir autorização para o uso de emergência à administração de remédios e de alimentos e medicamentos, a FDA, o órgão regulador do setor nos Estados Unidos. Os dados dos testes clínicos ainda devem passar por uma revisão científica independente. Um novo estudo do Instituto La Jolla para a Imunidade de San Diego, na Califórnia, indica que a imunidade contra o novo coronavírus deve durar anos e talvez décadas. 8 meses depois da infecção, a maioria dos pacientes curados ainda tem células de defesa suficientes para prevenir a doença. Uma taxa de declínio lenta em curto prazo é um sinal de que a imunidade deve se manter por longo prazo. 17 anos depois, os sobreviventes da epidemia da síndrome respiratória aguda grave, SARS, a gripe asiática, causada por outro coronavírus, ainda têm imunidade. É mais uma esperança para o sucesso das vacinas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair da rua e muito obrigado pela atenção.